bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo, o Instagram tá aqui avisando pra vocês que eu tô, aqui aguardando vocês pra gente conversar um pouquinho. Nossa live semanal de quinta-feira que tava ficando um pouquinho ausente por conta de algumas demandas pessoais por aqui. Mas estamos de volta, E voltamos pra ficar aí sempre que possível. É um prazer ter vocês aqui comigo, eu aprendi a adorar fazer live com vocês às quintas e vocês me ajudaram, então eu escolhi o tema dessa semana também. Então tá aqui em cima, Antes só do que mal acompanhado. E às vezes a gente fica aí um tempo da nossa vida, independente da forma como você se encontra hoje, que tipo de relação você tem, se você tem uma relação ou não. Normalmente a gente passa alguns momentos da nossa vida que a gente se pergunta, por que a gente tá sozinho, como que a gente vai ficar. Eu passei por uma crise dessa, de falar que, nossa, então eu vou ficar sozinha pra sempre, ninguém vibra aqui na mesma frequência que eu. A gente tá buscando objetivos diferentes e é muito importante que a gente tenha consciência disso também, que às vezes não é tão simples, A gente... nós sofremos aí de diferentes formas com essa questão das relações. Estar em um relacionamento é legal, mas estar sozinho também pode ser muito legal e muito proveitoso. O importante é que a gente desmistifique um pouco isso de estar sozinho como solidão, que a gente possa entender que às vezes não é solidão, que às vezes é um momento da gente investir em nós, investir no nosso autoconhecimento, no nosso autocuidado, investir em estar em relações saudáveis, Bom dia, Lô! Obrigada por estar aqui. Então, assim, a gente precisa, entender um pouco e desmistificar isso realmente. Tá tudo bem querer ter um relacionamento, tá tudo bem estar num relacionamento, Eu falo isso enquanto uma mulher casada também. E a gente precisa de afeto, somos seres humanos, somos movidos aí por esses afetos, por essas relações, mas isso precisa ser leve para você também. Então, assim, sempre que sofrer aí diante desse não estar com ninguém, não ter uma pessoa para compartilhar a vida, sabe? Tenta olhar para essas outras relações também que você tem. Olha para sua família, olha para os seus amigos, olha para você como um todo, com outros objetivos, Com a sua existência mesmo nesses outros ambientes também. E entende, que às vezes estar sozinho é melhor do que estar mal acompanhado. No sentido de que às vezes a gente se envolve em relações que o outro tem princípios diferentes do nosso, faz coisas diferentes do que nós fazemos, gosta de coisas muito diferentes. E eu não sou, nunca fui e nunca vou ser defensora de relações muito parecidas, Eu não acredito que a gente precisa namorar e estar junto com pessoas que são somente semelhantes a nós. O meu próprio relacionamento, eu sempre digo isso, o quanto eu e meu marido, nós somos diferentes, gostamos de coisas diferentes, e isso chega até a nos completar nesse sentido. Mas isso, dentro da minha relação e dentro da relação de algumas pessoas, é possível. Às vezes, a gente tá falando aí de princípios inegociáveis, coisas que são muito diferentes, então nem sempre estar acompanhada é estar bem. A gente vive um momento muito difícil socialmente, inclusive eu tenho dito isso para muitos pacientes, porque vivemos esse tempo onde esse ser individual é importante, onde se reforça muito isso, essa busca pela própria felicidade, dessa individualidade, mas ao mesmo tempo ainda se prega muito que devemos estar numa relação, que devemos estar inclusive numa relação a qualquer custo, E tem uma frase aí, eu não sei de quem, mas que eu gosto bastante, que diz que eu nunca vi ninguém morrendo por amor, mas eu já vi gente morrendo, por exemplo, por estar mal casados, Então, ou por estar em mau relacionamento nesse sentido. Então, aproveita esse tempo de talvez estar sem uma relação para conseguir investir em quem mais importa. E eu acredito muito sim nessa necessidade da gente olhar para esse amor próprio, para a gente cultivar nossa relação conosco, porque isso é a base para essas outras relações. Isso não é ser egoísta, Não acredito também
que a gente precisa acabar com esse amor próprio quando a gente está numa relação, que isso precisa ser mantido. E não é ignorar esse outro e não poder estar ali e auxiliá-lo também nesse sentido dessas trocas que acontecem nos relacionamentos, mas no sentido de entender aí que você precisa se cultivar, que você precisa se olhar, se cuidar, inclusive para saber quem que você deseja que chegue para ficar contigo. Às vezes nós pensamos, idealizamos muito quando esse amor chegar, como que vai ser essas relações, e a gente não tem essas respostas, né? A gente não consegue prever tudo isso, mas é um bom tempo para a gente cultivar em nós as nossas relações, para a gente se tratar com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa também ofertar isso para o outro de uma forma mais clara, da gente poder se comunicar com clareza quando a gente fala para o outro também sobre quem somos, sobre o que desejamos. E isso vem dessa base desse autoconhecimento, desse mergulho em si. Eu sempre digo, né, sendo psicóloga, que a terapia é um grande aliado desse autoconhecimento, mas eu não acredito como esse sendo também o único instrumento para isso. Então, que a gente possa mergulhar nas nossas sessões, independente da forma, como fizer sentido para ti. Às vezes vai ser através da meditação, às vezes vai ser através da religião, às vezes vai ser da leitura de alguns livros, às vezes vai ser do encontro com amigos, enfim. A forma como você vai encontrar para fazer o autoconhecimento e para se conhecer e mergulhar em si, para mim é indiferente. A terapia é um dos meios nesse sentido para ser feito, mas não é o único. Mas que você possa mergulhar em si para conseguir entender como que você vai se portar diante dessas outras relações. Então, que você se ame muito, né? A ponto de não aceitar aí um amor menor do que aquele que você oferece a si mesmo. E isso tem que estar muito fortalecido em nós para que a gente continue também ofertando esse mesmo cuidado em outros momentos. Às vezes a gente acaba fazendo isso com alguma certa frequência quando a gente está sozinho, mas isso às vezes vai se perdendo também quando a gente está dentro das nossas relações. Então, quando a gente se perde de si também dentro de um relacionamento, e a gente não tem espaço pra gente expressar nossas opiniões, fazer coisas que gostamos, encontrar pessoas que são queridas, que são especiais pra gente, acaba se perdendo muito disso também. Então, é muito necessário que a gente cultive essa relação conosco, fortaleça essa relação conosco, antes, durante e também depois do relacionamento, se houver um fim aí, para que a gente não se perca. Inclusive, eu falo às vezes, né, da necessidade da gente cultivar muito isso mesmo, porque entramos em relacionamentos desejando que eles durem, né? Ninguém inicia um namoro à toa, ninguém entra no casamento à toa, já vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, nós entramos nas relações para fazerem com que elas deem certo, mas às vezes a gente vai se perdendo tanto de nós e vai se dedicando somente ao outro, que se essa separação, independente se seja uma separação, tipo, consensual, né, entre você e o seu parceiro ou sua parceira, mas às vezes uma separação por questões também aí naturais. Pode ser uma morte, de repente, pode ser alguma coisa nesse sentido que aconteça em algum momento e nós precisamos saber como nós estamos, né? Nós precisamos entender quem nós continuamos sendo apesar do fim do relacionamento. Então, precisamos desse amor próprio nesse sentido para, inclusive, ter essa base, né, de possibilidade de permanecer existindo apesar da relação e depois da relação também, se for o caso. Entramos, né, volto a dizer e reforçar isso porque é importante, entramos nas relações amorosas para fazer dar certo, né, a gente tá ali disposto, disponível para isso, mas a gente não sabe como que vai ser, porque também não depende só de nós, depende aí desse outro, depende da nossa interação, então as nossas relações aí são banhadas disso, né, desses acasos também. Então, que você possa, mesmo dentro de um relacionamento, permanecer existindo. E se está sozinho, né? Lembre-se disso também, de se fortalecer, de se cuidar, de se cultivar, de pensar no tipo de relação que você quer. Eu gosto muito que foi algo que me ajudou muito também a poder entrar num relacionamento de uma forma diferente,
de olhar para minha história com os relacionamentos, de entender quem eu era, o que eu estava buscando, o que faltava nas relações, qual que era a minha queixa em relação a isso que vinha acontecendo, por que o término é sempre muito parecido, por que isso me causa desse jeito, por que isso me incomoda. Então, quando a gente tem também esse tempo para processar essas informações, né, e para ir entendendo de fato quem somos e a nossa história com os nossos relacionamentos, a gente vai mergulhando numa possibilidade de comunicar isso ao outro quando esse outro chega. Talvez o amor chegue, né? De repente, talvez não chegue, talvez demore. Mas que você possa cultivar o seu amor enquanto isso está acontecendo, né? Que você possa nutrir relações saudáveis contigo, disso que você deseja. Então, eu não tive relações que, né, esse é um exemplo meu, que eu já trouxe aqui em outros momentos, né? Não tive relações onde as pessoas se comunicam. Então, onde eu não consigo me comunicar, onde o outro não comunica o que tá sentindo. Nossa, não quero mais isso é péssimo, não é o tipo de relação que eu quero construir. Então, o que eu posso fazer de diferente? Onde que tá o meu erro? Onde tá o erro do outro, né? O que eu desejo que o outro possa fazer? Porque a nossa parcela de responsabilidade também tá aí dentro das relações, né? O outro não se relaciona sozinho da mesma forma que nós não nos relacionamos sozinhos. Então, vivemos aí essa interação entre quem somos e quem que o outro é. Então, é possível que a gente se relacione com uma outra pessoa e que tenha uma dinâmica diferente, mas um pouco de nós sempre vai, né? Nós estamos existindo nessa relação, então nós precisamos tomar cuidado aí também e rever as coisas que nós fazemos. E esse processo de estar sozinho é um ótimo tempo para a gente olhar para essas questões, para a gente se haver com essas questões. É óbvio que pensar sobre isso não significa que a gente vai entrar nessa outra relação de uma forma totalmente diferente, mas a gente vai se tornar também mais sensível a isso que vai existindo nesse outro. Então, saber realmente como se trata do que gosta de fazer. Então, olha, isso pra mim é importante. Sair pra jantar pra mim é importante. Ter isso desse jeito é importante. Eu gosto de ser amada desse jeito. Eu gosto de receber elogios. Eu gosto de elogiar. Eu gosto de presentear. Então, a gente vai conseguindo também, através aí desses nossos aspectos relacionais aí, entendendo coisas que nós podemos fazer e aquilo que nós desejamos do outro também. E quando a gente tem esse crivo, né, do que queremos e do que desejamos, a gente consegue olhar para esse outro e entender também se ele oferece isso que nós queremos. Né? Não tá errado se esse outro não conseguir ofertar, né? Às vezes o outro realmente não pode ofertar, algumas vezes são algumas coisas que a gente consegue alinhar, que a gente consegue solicitar, que a gente consegue dizer, né, que é importante pra gente. Talvez o outro possa fazer, mas talvez o outro também não possa fazer. E daí vai da nossa consciência nesse sentido do que nós desejamos, né? Se o outro consegue. Se o outro não conseguir, eu consigo aceitar que o outro é diferente disso que eu desejo, disso que eu espero. Então, a mudança nem sempre é do outro, às vezes é de nós também entendermos se nós aguentamos ou não vivenciar isso desse jeito. Então, esse pilar é muito importante para que a gente possa ir construindo quando for construir outras relações de uma forma mais saudável. Rafa, mas eu nunca tive uma relação amorosa, eu tô aqui sozinha, me envolvi com pouquíssimas pessoas, não tenho experiência de namoro, né? Como que eu vou fazer essa seleção? Como que eu vou fazer esse crivo? Como que eu vou entender aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo? E daí, nesse sentido, o meu conselho para ti é que você possa investir nessa relação consigo mesmo, né? De ir se conhecendo, de ir entendendo um pouco das suas necessidades. E pode observar isso também nessas outras relações que vivencia. Porque a gente não começa a se relacionar só nos relacionamentos, né? Nós nos relacionamos também com os nossos amigos, com a nossa família. Então a gente vai vendo aí o que falta disso, o que eu sinto falta nessas relações. Nossa, as minhas amigas, elas são mais silenciosas, elas não partilham muita coisa da vida delas comigo, e eu acho que isso seria importante. Então, isso vai te dando alguns dados aí também do que você espera, do que você almeja nas relações amorosas, mesmo que não tenha ainda passado por uma.
Ou, nossa, eu tô num relacionamento há muito tempo, né? E eu já perdi essa base. Então, olha para essas outras relações também. Olha para isso que tá acontecendo contigo, para essas vivências, que isso vai te dando aí dados de quem você é também. Porque a mesma Rafaela que se relaciona na relação amorosa é a Rafaela que se relaciona com os pais, que se relaciona com os amigos, que se relaciona no trabalho, né? Nós temos aí uma essência que ela vai sendo desdobrada aí nessas outras relações. Acontece, né, que realmente às vezes às vezes é um pouco difícil da gente ter esse parâmetro logo, né? Porque tem essa quebra de não ser algo direto e não conseguir fazer essa avaliação muito consciente nesse sentido, mas dá para coletar um pouco dessas informações de quem somos através dessas outras coisas, dessas outras relações, porque existem especificidades realmente. Então, assim, a Rafaela que se relaciona no casamento é diferente da Rafaela que se relaciona com os pais, porque existem especificidades dessa relação realmente. Então, assim, existem algumas coisas que estão, né, no campo aí da relação amorosa de fato. Existem algumas coisas que elas só vão acontecer ali nessas relações com os meus pais, por exemplo. Mas isso nos dá esses aspectos e nos dá um pouco de dados de como nós nos relacionamos. Então é uma pesquisa aí que não é tão direta, talvez, como em outros momentos, né? Como em outras relações. Se a gente tiver e puder olhar esse histórico de relações amorosas, realmente a gente vai encontrar muito mais dados diretos, muito mais rápido. Mas dá para coletar um pouco disso nessas relações, nessas outras relações parciais que nós vamos tendo também. Então, de coletando esses dadozinhos mesmo, de olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu sinto falta disso, como que seria, né? Às vezes não é nem de fato saber exatamente do que você sente falta, mas olha, isso aqui é desse jeito, mas eu só tenho relações dessa forma. Como que seria se eu experimentasse uma relação com uma pessoa desse outro jeito? Eu só tenho amigos que são comunicativos, como que seria talvez namorar alguém que é um pouco mais, né, introspectivo? Então também vai aí de olhando para suas características, para as características desse outro também, e para ir se movimentando nesse sentido de observar essas relações. Então, estar sozinho não precisa ser um tempo de solidão, pode ser um tempo de cultivo das suas relações, um cultivo de você, né? Pode favorecer muita coisa aí, para você inclusive entrar de uma forma diferente num relacionamento e ter um relacionamento mais saudável consigo e com o outro, porque essa é a base das nossas relações. E é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira. Eu vou deixar aqui a live, né, salva para quem chegou depois também. Se fizer sentido para ti, né, encaminha também para uma outra pessoa que possa se beneficiar disso. E entendam que estar sozinho não precisa necessariamente ser um tempo de solidão. Pode ser aí um tempo de cultivo de você, desse seu amor, das suas relações futuras, né? Pode ser um tempo de mergulho e de muito aprendizado. Muito obrigada para você que está aqui, né? E a gente se vê então na semana que vem. Um beijo, pessoal!